Entrevista, velho? É. Vixe, já 11h16. Ai, acho que o tempo voa. Agora é hora de entrevista com Humberto Esteves. Humberto Esteves, entrevista. Esse é o do Bonfim, são 11h17, é o programa Encontro com todos vocês, né? Mais ainda com a cidade de Filadélfia, né? Que nós vamos começar nosso bate-papo com... Ele é ator de teatro, foi, né? TV, fez cinema, modelo fotográfico. É o Lindovaldo Pedro, né? Então, nosso bom dia. Trabalhou na Rádio Integração FM. É pena que aqui não diz a cidade, né, Lindovaldo? Mas vamos ouvir primeiro o seu bom dia para o nosso público. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes que estão aqui ouvindo a Caraíba. Geralmente, olha, um bom dia para todos. Muito obrigado. Bom dia bem animado, né? É verdade. Agora me fale aí, você trabalhou quanto tempo na Rádio Integração FM? Olha, 5 anos e meio. 5 anos e meio na Rádio Integração. Eu comecei, geralmente, que eu estava em São Miguel, encontrei um rapaz, ele ouviu minha voz e falou assim, olha, cara, você serve para trabalhar na rádio. Rádio? Como na rádio? Não, eu vou te levar lá, certo? Passou um tempo, geralmente, essa pessoa, encontrei ele de novo, dei meu contato, ele me levou na rádio e nós começamos a fazer algum trabalho juntos. E é que eu fiquei 5 anos e meio na rádio. Coisa boa. Mas foi a única ou teve outras emissoras Não, que você já foi já essa teve? a única rádio que eu trabalhei. A única emissora. Exatamente. Que bom. Ela fica mais ou menos aonde, Lindovaldo? Olha, Lá em São Paulo? Em São Paulo ela fica em São Miguel Paulista, isso. Uhum. A rua ao lado da... Deixa eu ver o nome, deixa eu te dizer o lado. Ao lado da delegacia de polícia, exatamente. Fica na delegacia de polícia. É que eu morei ali na Severina Leopoldina, ali do lado do mercado municipal. Então, ela fica depois do mercado municipal, subindo ali o Colégio Dom Pedro, aí tem a delegacia de polícia, realmente, isso, e tem o bombeiro, fica ao lado do bombeiro, na padaria 1. Exatamente, isso é no 434. Qual era o que você mais explorava dentro de sua programação? Olha, geralmente eu gostava muito de entrevistas, geralmente eu entrevistei muita gente, como no caso aqui, ó, o deputado federal Arnaldo Jardim. Você esteve conosco lá, entrevistei Arnaldo Jardim. Nossa, eu gosto muito de entrevista, geralmente, mas o meu foco geralmente é música. Musical, um programa musicalizado é uma delícia. Eu trabalho com música sertaneja, raiz, é gostoso o programa. Quer dizer que você fazia mais o gênero político. Exatamente, eu gosto muito de entrevistar político, né? Geralmente a gente vê o que eles têm para dizer, o que eles têm para falar para a gente, o que a gente ouve deles, né? Exatamente. Sei. O Juarez está mandando um bom dia. Bom dia, Juarez. Um prazer estar com você aqui no programa, ouvindo o nosso bate-papo aqui com o Lindovaldo. Sim, Lindovaldo, aí de repente você trabalhou 5 anos e pouco, aí agora veio passear aqui você é daqui da região? Eu sou aqui de Senhor do Bonfim? Exatamente. Certo. E aí você está na luta para ficar aqui na cidade ou vai voltar para Sampa? Olha, que é aquela terra... Eu gostaria de voltar para Sampa, mas eu já perdi meu pai, ele faleceu agora em janeiro, e minha mãe tinha falecido antes. Aqui em Senhor do Bonfim? Aqui em Senhor do Bonfim. Então, meu pai faleceu em janeiro e minha mãe faleceu em dezembro, vai fazer 2 anos. Então, de repercussão nacional. Sabe? Mas já,
Eu gravei um comercial na Fininvest com um grande ator, né? Geralmente o cara que faz isso aí é um cara cômico, ele é um trabalhador, ele é um cara excepcional. Então, eu não sei o nome dele, porque eu esqueci o nome dele, mas ele está sempre na televisão, ele é um cara, ele faz como ninguém, certo? Então, é um cara legal, gente fina mesmo, é verdade. Quer dizer que você volta e faz algo... Isso, eu vou fazer alguns comerciais. Na verdade, eu vou lá para resolver um problema pessoal meu. E depois eu volto para cá, porque eu já trouxe toda a minha bagagem para cá. Então, eu já estou morando aqui em Filadélfia. Eu já sou um cidadão filadelfiano, né? Filadelfiense, digamos assim, sei lá. Então, eu já sou um cara daqui. Então, como Bonfim e Filadélfia são vizinhos, então eu já estou aqui e não pretendo voltar. Se Deus quiser, eu vou me adaptar por aqui. Pois é, o Juarez Gomes está dizendo aqui, está mandando um bom dia, né? E diz que mora em São Miguel, Paulista, ao lado do Mercado Municipal, exatamente onde praticamente você trabalhou e onde eu morei. Eu gostava muito de São Miguel, né? É maravilhoso. Depois eu mudei para Oscar Freire, depois Frei Caneca, aquela região do centro do Jardim América. E, claro, eu não tinha como estar em São Miguel, que é tão distante. Né? Muito distante. Você morava no centro e viajar para o outro lado. Antigamente não tinha metrô até São Miguel. Exatamente. Está tendo já agora metrô? Agora já tem, já está em Itaquera. Pois é, então não cresceu nada não. Porque na verdade... Na assim, minha época tinha até Itaquera mesmo. Itaquera, então, mas ali tinha que fazer um metrô até Mogi das Cruzes. Então o pessoal ficaram momunhando, na verdade, né? Os políticos, e não fizeram. Mas segundo agora, eles têm que fazer Guarulhos a São Miguel. Então eles vão fazer essa linha. Segundo, porque político a gente não pode dizer ele já fez ou vai fazer. Então ele está com um plano de fazer. Então vamos ver se vai sair essa linha. E o político brasileiro é triste, chega a ser deprimente. Eu não entendo como é que as pessoas ainda gritam, ainda vão atrás, ainda xingam, ainda se batem, ainda faz um monte de coisa por causa disso. Que eu não sei se é porque eu sou muito reservado com essa questão política, sabe? Certo. Muito reservado mesmo. Ninguém sabe quem eu voto, não faço campanha para ninguém, praticamente, tá entendendo? E pronto, eu quero viver a minha vida. Com certeza. Certo. Porque quando você lê a história do Brasil, que você vê que Tomé de Souza foi o primeiro governador da Bahia, e de lá para cá você vai lendo coisa, você vai ficando contrariado, vai ficando chateado ao ponto de você não acreditar mais de forma nenhuma. Exatamente. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou professor de História e Geografia. Olha, nós estudamos História de um jeito na faculdade. Nós passamos História para os alunos de outra forma. Por quê? Porque isso eles não podem saber. Eles nunca vão entender a História como a gente lê na faculdade, como a gente viu na faculdade. Porque a História, ela é contada de um jeito, mas ela se iniciou de outra maneira. Então, os alunos não aprendem a verdadeira história. Pois é. Exatamente. Por quê? O Brasil é todo construído na mentira. Exatamente, na mentira. É verdade. Isso que você está falando é verdadeiro. Como é que pode um país tão bonito, tão maravilhoso, ser todo construído em cima da mentira? Nem a data, nem onde foi proclamado, exatamente. Não, onde chegou o povo de Portugal. Ninguém sabe ainda se foi aqui na Bahia, se foi lá no Rio Grande do Norte, se foi na Paraíba, ou se foi em Santos, que também cogitam, né? Quer dizer, eu me juro, eu era apaixonado por história, mas depois dessas picuinhas eu... Não, até agora, eu me formei em História e Geografia, eu gosto de História, mas assim, para dar História para os alunos, eu acho um pouco... Porque eu queria estudar, eu queria passar aquilo que eu aprendi, mas na verdade, você já tem um cronograma. Seu cronograma, você vai dar isso. Mas você olha assim, isso é muito vasto, isso não tem nada para os alunos. Os alunos querem aprender coisas, porque isso aí eles já sabem. Utilidades, né? Aliás, nossa educação, ela chega a 60ª, parece que 4º lugar. Gente, eu acho que está muito penado, na verdade. Em primeiro lugar é a Coreia, então... Né? Deus sabe contra o Brasil. Esse Brasil ainda vai ser o orgulho de todos os brasileiros. Eu tenho fé em Deus. Eu acho que isso é um país para a gente olhar, para a gente moldear, porque é um país de primeira
categoria. Em quê? Em termos de outras coisas. É muito lindo, tem tudo de bom. O pessoal leva tudo, mas a gente, cadê a educação? E nós não temos educação, mas por causa dos nossos políticos. Tem não, e a educação caiu geral, né? De ponta a ponta. Aí, resultado, quando cai a educação, aparece o preconceito, aparece o ódio, aparece aquela briga que existe eterna de regiões que o Sul quer ser melhor do que o Norte, do que o Nordeste. Exatamente. Isso é uma falta, sabe o que é que eu acho? Uma falta do que fazer. Se todo mundo trabalhasse e procurasse melhorar a sua consciência, não haveria esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Agora me conta, seu planejamento de chegar aqui em Senhor do Bonfim, arranjar um trabalho, e aí seu programa você pretende fazer, continuar a mesma linhagem paulista ou vai criar uma nova linha? Não é uma questão nem... Porque cada um aqui tem sua personalidade. Com certeza. Os programas já estão tudo prontos, então não tem nem como. Isso é verdade. Né? Mas assim, eu cheguei para ficar, na verdade, eu estou aqui condicionando aí para ver qual é a linhagem de programa que eu quero. Geralmente, eu gostaria de continuar sertanejo, mas não, eu também gosto da música popular brasileira. Eu amo a música popular brasileira. Por isso, no Nordeste, tem os maiores cantores do mundo estão aqui no Nordeste. Tem Fagner, tem Gilberto Gil, tem Caetano Veloso, e etc. e coisa e tal. Muita gente boa no Nordeste. Tem Nordeste. cada região que ainda não despontou. Exatamente, nossa. Você chega ali no Maranhão, tem cada cantor que é por acaso, né? E, Paleiro, cara melhor que aquele. E tem alguns que não querem sair das suas cidades, mais sua região de jeito nenhum. Para quê? É verdade. Porque assim, na sua região, eles são valorizados. Eles vão para o sul, eles não são valorizados quanto aqui no Nordeste. Então, realmente o cara vai sair não por quê? precisam mais disso, né? O Sul Exatamente. já foi, o Sul é para quem é sudestino, é Isso, o sulista. Exatamente. E nós temos que mais é que Só ficar no nosso nordestinos, mais pro Nordeste, que Nordeste, nosso né? Nordeste é lindo. Ali da minha... Nosso Nordeste é tão apaixonante que se você sair daqui para Filadélfia, lá tem a festa do feijão, nós temos a nossa festa aqui. E temos outras e outras cidades, cada uma Tem seu sua evento festa, né? Tem seu principal, padre, né? tem outra, tem... Não, é maravilhoso, Pois é. gente. Então tá aí, pois, Lindovaldo, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa, né? E feliz, porque já são 11h30 e eu tenho uma para cumprir. E eu espero que você faça o maior sucesso aqui na cidade, aqui na região, né? E que arranje logo sua colocação de locutor, de apresentador, de radialista. Gente, olha, obrigado por me receber aqui, geralmente, essa entrevista. Então, e eu estou aqui procurando, geralmente, eu vou conversar com o pessoal da diretoria e vou ver o que pode ser arranjado para mim. E eu vou pegar com as duas mãos, como diz o outro, ó, pegar com as duas mãos, porque eu quero um programa. Mas se, porventura, não der esse programa... E você está conversando com o diretor, que eu soube agora. Exatamente. O Ivan Silva, né? Ivan, exatamente, eu estava conversando com ele. Exatamente. Ele até falando para mim que tinha falecido o pai do meu amigo, do Eloíto Cajuí, é verdade. Então, e aí ele estava falando para mim que ia para lá, então eu não posso ir, mas eu desejo que seja ótimo, que depois eu volto para falar com ele. Então, essa entrevista é um pequeno foco da minha vida, certo? Que eu pretendo desmembrar e fazer muito mais as pessoas assim, que não me conhecem e vão me conhecer aqui em cima. Pois é, na próxima que você for fazer em algum programa, não esqueça de trazer esse material. Não, eu vou trabalho trazer. que é muito importante, Exatamente. né? Já que você foi modelo, exatamente. Né? Já que você trabalhou em outras áreas. Claro que tem que levar, porque levando você já está com tudo pronto, né? Lindovaldo, meu, muito obrigado, um abraço na sua família. Obrigado. Um abraço na sua família, muita saúde a gente deseja e que esse Covid não chegue nem perto de nenhum. Então, obrigado, Beto, obrigado. E minha esposa, assim, ela está mandando um abraço, porque assim, ela ama o teu programa. Ah, obrigado. Exatamente, a Marileide Batista da Silva. Marileide, nossa, ela já esteve aqui nesse programa. Já esteve aqui? Já esteve aqui, ela, certo? Ela ama o teu programa, ela, certo? Gostou demais, não só do programa, como o diretor que vocês falaram assim, nessa, o Ivan Silva, ela ama, porque assim, ele não deixa barato. Ele, quando fala em política, ele cai, é verdade, cada um na sua. Então, é verdade.
Obrigado. Espero poder contar com vocês aqui outras vezes. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. Obrigado a você. A gente manda um abraço para Marileide Batista, né, sua esposa, e mandamos para demais familiares. Opa, obrigadão. Falou, tchau, Um tchau. abraço para Filadélfia. Lá tem Dona Benedita também, que não perde o nosso programa, que eu não conheço. Espero um dia conhecer, né? Opa, exatamente. Pois tá, um É isso aí, abração, gente. viu, Obrigado. Lindovaldo? Muita luz, muita sorte. Bem, a gente segue com a nossa programação musical, que mandamos para o Lindovaldo, mandamos também para a sua esposa, Marileide Batista, e mandamos para todo o pessoal lá de Filadélfia, né, gente? Para todos vocês, a gente manda na voz do Bruce Hunst, The Way It Is. Obrigado. Falou, tchau, tchau. Ô meu filho, obrigado a você. Muita sorte. Já compartilharam aqui sua